pessoal, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui para gravar mais vídeo para vocês. E gente, eu estou aqui para reagir ao vídeo novo que o Lais postou no canal dele. Então, bora reagir. Se você assistiu os outros vídeos do canal que eu falo sobre a escola, você provavelmente conhece o Rafael, que era meu melhor amigo na escola. A gente sentava perto um do outro e ficava zoando a aula inteira. A gente fazia todos os trabalhos em duplas e como a gente pegava a mesma rota pra ir embora, nós íamos embora juntos todos os dias. E quando chegava em casa, às vezes a gente até jogava junto. Nós éramos realmente amigos. Nós éramos amigos desde o 5º ano e essa amizade durou até o fim da escola. Mas teve uma época em que a gente deixou de ser próximo. E tudo isso aconteceu por causa de mulher. Eita! Como eu disse, a gente foi bem próximo desde o 5º ano, mas quando terminamos o 7º ano e o 8º ano começou, entrou uma menina nova na escola. E o nome dela era Iris. Obviamente não é o nome verdadeiro dela. E assim como qualquer nova pessoa na escola, ela procurou um novo grupo pra se inserir e fazer amizades. E então ela ficou em um grupo só de meninas. No começo ela não conversava com ninguém do nosso grupo. Ela até sentava no outro lado da sala. Como eu disse antes, na hora da saída, eu ia embora junto com o Rafael. Só que nesse dia a gente notou que essa nova menina ia embora pelo mesmo lugar que a gente. E ela ia embora sozinha. E na minha escola, todo mundo que ia embora pela mesma direção ia embora juntos. Então eu sabia que era questão de tempo até nós fazermos amizade com ela e ela ir embora junto com a gente. Na sala de aula a gente não sentava. É legal você ir pra casa com seu amigo, você pode conversar, você pode falar com ele. Tipo assim, de vez em quando eu já fui embora pra casa com os meus amigos e foi bem legal. Todo mundo um do lado do outro. A gente sentava todo mundo em uma fileira e eu era o que ficava lá na frente. Então eu não sabia as coisas que aconteciam atrás. Mas um dia, quando eu cheguei na escola, eu vi que ela tava sentada nessa fileira conversando com os nossos amigos. E todo mundo conheceu ela, inclusive eu. Ela começou a ficar em volta da gente, ela ficava no recreio com a gente e até na educação física ela jogava com a gente. A primeira impressão que eu tive dela era que ela era muito legal. Ela era engraçada, era na dela e tava sempre feliz. Mas eu tenho que deixar claro que de todas as pessoas no meu grupo de amigos, eu era o que menos falava com ela. Porque eu era o que sentava mais longe e não tinha muito o que eu falar com ela. Eu nem sabia das coisas que ela gostava. Então no começo eu não tinha nenhum problema com ela. As coisas só foram mudar tempos depois. Tudo começou quando o professor fez um trabalho em grupo de 4 pessoas. E eu pensei, perfeito, vai dar pra nós 4 fazermos certinho. Mas quando eu virei pra trás e perguntei se eles queriam fazer um grupo, o Rafa falou, foi mal, cara, o grupo já tá completo, a Iris não colocou seu nome. Gente, sabe quando você pede pra fazer uma coisa com uma pessoa tipo dupla ou grupo? Aí vem uma pessoa e fala assim, não dá porque a gente já decidiu o grupo e você não tá nele. Isso já aconteceu comigo um monte de vezes. Mas foi com dupla, não foi nem em grupo. Eu acabei que fiquei no grupo dos nerds da sala porque era o único que não estava completo. O que aconteceu foi que o trabalho era de responder perguntas que o professor fazia. Se alguém do grupo respondesse, ganhava pontos. Tinha o primeiro, o segundo e o terceiro colocado. Eles ficaram em primeiro lugar e a gente em segundo. Tá bom que são só uns 5 pontos a mais, mas eram pontos, e era pra mim estar naquele grupo. Apesar de ter ficado um pouco chateado, eu achei que ela não tinha feito por mal e só foi algo que aconteceu. Nos próximos dias, o Rafael tinha mudado de lugar pra sentar perto dela. E nesse dia eu só falei com ele no recreio. Lembra que eu disse que a Iris ia embora pelo mesmo lugar que a gente? Então, quando eu desci pra ir embora junto com ele, eles já tinham ido embora juntos. Eles nem me esperaram. Mas nos dias que eu conseguia ir embora com eles, eles sempre ficavam andando lá na frente e eu ficava andando junto com outro amigo nosso que ia embora pelo mesmo lugar, que nós chamávamos de rato, porque ele era baixinho e ele parecia um ratinho. Mas enfim, eu fui trocado pelo meu melhor amigo. Não, com quem eu vou jogar Free Fire? Mentira, eu não fui trocado. Tinha dias que ele sentava perto de mim e tinha dias que ele sentava perto dela. Mas eu acho que o porquê deles terem se tornado tão amigos era porque eles descobriram que frequentavam a mesma igreja. E porque eles se gostavam, tava óbvio. Quer dizer, tava óbvio que ela gostava dele. Só de olhar pra ela já dava pra saber. A maior parte do tempo ela tava séria, mas era só o Rafa abrir a boca que ela começava a rir. O Rafa era meio tonto e não parecia que ele gostava dela. Até porque ele era muito reservado, ele nunca falava dos sentimentos dele e nem demonstrava nada. Todo mundo achava que eles namoravam. Eles nunca disseram, mas depois disso eles viviam grudados. Eles faziam tudo juntos, ele até levava ela até a casa dela na saída. Por que tu ia levar uma menina até a casa dela e depois voltar pra ir pra sua casa sem ter nada com ela? E é aí que as pessoas achavam que na verdade eles iam pra outro lugar pra se pegar escondido. Depois disso, todos os trabalhos em grupo que tinham na escola, eles faziam juntos. E quando tinha trabalho em grupo, eu ficava de fora e tinha certeza que era
culpa dela. Parecia que ela entrou no grupo, roubou meu lugar e me expulsou. Vagabundo. Eu não sei porquê, mas dava pra ver na cara dela que ela não gostava de mim. E eu... Gente, Ave Maria, eu tô começando a ficar com raiva e com pena do Lars. Que eu também já passei por isso. É a pessoa simplesmente me excluindo. Você simplesmente ter um grupo de amigos ou uma amiga. Aí vem uma pessoa querendo puxar a sua amiga ou seus amigos pra perto dela e não pra perto de você. Tenho como provar. Teve um dia que eu tava na escola e em algum momento a minha borracha caiu. E eu não percebi. Um tempo depois, quando eu dei falta da borracha, eu olhei o chão inteiro e não achei ela. E ficou por isso, eu perdi minha borracha. Acontece. Até que outro dia, quando eu passei perto da mesa dela, eu vi uma borracha que era exatamente igual à minha. Só que a minha borracha tava com meu nome escrito com caneta. E a borracha dela, no lugar em que meu nome estava escrito, estava suspeitamente apagado. Tinha alguma coisa ali, mas ela apagou. Eu sabia que aquela era minha borracha, mas não tinha como eu provar. Mas enfim, como eu disse, era o 8º ano e o 9º ano foi quase a mesma coisa. Mas isso não afetou a minha amizade com o Rafa, a gente continuou sendo amigos até o fim do ano. Imagina vestir um personagem com 5 roupas diferentes, mudar o cenário, o estilo e até a pose do ano. Quando o 9º ano terminou e todo mundo foi pro ensino médio, a maioria das pessoas foram para uma escola que era famosa na região por ser a melhor escola. E poucas pessoas foram para outra escola que era famosa por ser uma das piores. E eu também fui para lá. Mas eu não tô aqui para falar dessa escola, eu vou fazer um vídeo só falando dessa escola no futuro. Mas uma coisa que aconteceu é que quando eu tava nessa escola e tava na hora do intervalo, eu tava sentado mexendo no celular e quem passou na minha frente foi a Iris. Ela olhou pra mim, desviou um olhar e passou reto, fingindo que não me conhecia. Eu achei isso muito desrespeitoso, porque na outra escola ela pelo menos tinha falsidade de me dar um oi. Então eu pensei, se ela tá estudando aqui, será que o Rafael tá estudando aqui também? E sim, ele tava, mas em outra sala e turno diferente. Mas aí eu descobri outra coisa. Na hora da saída, eu vi que ela tava namorando outra pessoa. Ou seja, no final eles nem ficaram juntos. E se vocês querem saber, de vez em quando eu vi o Rafael nessa escola. Como ele estudava em outro turno, era bem difícil ver ele. Mas sempre que eu via, eu cumprimentava ele sempre que dava. Hoje em dia eu não tenho mais contato com ele. Mas da última vez que eu vi ele, ele tava desse jeito aqui. Sinceramente, eu pensava como que alguém gostava do Rafael, porque ele parecia um rato esbagaçado. Nosso grupo em si não era fluxicheire, mas todo mundo ali em algum momento já teve um par. Eu sempre pensei que a aparência importava muito pra você conseguir namorar alguém, mas olhando pra trás eu conhecia tanta gente que não era nem um pouco bonito, mas mesmo assim namorava. Então eu acho que a aparência não é tudo. Bom, isso é pra vocês verem que alguns relacionamentos são apenas lições, coisas que você passa pra ganhar experiência e evoluir como pessoa. Às vezes o amor é complicado. Mas enfim, sabe onde que deve estar o ex agora? Espera acabar as fanart. Eita! Pronto, acabou. Calma. Acabou. Acabou finalmente. Mas então, gente, olha, esse foi o react do novo vídeo do Lars. Eu gostei bastante, que ele é um dos youtubers que eu mais gosto, viu? Um super beijo pra vocês e tchau, tchau. Até a próxima!